Hoje quero falar com vocês sobre um livro que eu estou muito empolgada por ele. Esse livro tem 234 páginas, para vocês terem ideia, e eu estou na página 78, mas estou maravilhada com o poder desse livro. Olá, gratidão por ter você aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Melissa e nesse canal eu trago autoconhecimento, lifestyle, vida saudável, atividade física, viagens, família e muito mais. Talvez ele tenha mexido apenas comigo, porque esse era um assunto que eu realmente achava que eu não tinha propriedade para estar falando sobre eles, eu não poderia estar inserida neste contexto. Mas eu já consegui identificar muitas crenças limitantes e muitos bloqueios na minha vida que tiveram início na infância. Então tá aqui, o livro chama Acolhendo Sua Criança Interior, é uma psicóloga, Stephanie Stahl, uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância. Como eu já disse para vocês, por que eu achava que eu não tinha propriedade para falar sobre uma criança interior ferida? Porque eu venho de uma família completa, feliz, né? Que eu tive uma infância muito boa, meus irmãos maravilhosos, pais, mães, avós, uma família estruturada com muito amor, muito carinho. E como eu via, né, muitas crianças passando por dificuldades, enfrentando traumas, abusos, estupros, violências, abandonos, eu achava que eu não poderia ter essa criança interior ferida. Mas descobri que sim, todos nós temos uma criança interior ferida. Como a gente estabelece as nossas crenças, né? Nós tomamos consciência da vida até os 6 anos de idade. Nós não nascemos com uma consciência plena. Então, até os 6 anos de idade, tudo que a criança vê, assimila, escuta, é aquilo que vai ficar inserido na mente dela. Por isso a importância, né, da criação de um filho até os 6 anos de idade. Lógico que temos que ter a vida toda cuidado na criação de um filho, mas o livro fala que até os 6 anos de idade é de extrema importância e necessidade esse cuidado redobrado. Aqui nesse livro ela fala sobre a criança interior, que ela chama de sombra, que pode ser, né, você pode falar que é a sua criança interior ferida, e ela fala da criança interior sol, que seria a criança interior feliz. Então, tudo depende da percepção de cada criança. Por isso que cada filho é diferente um do outro, né? Somos seres únicos, podemos ter sido criados pelos mesmos pais, mas cada um tem uma essência, cada um sente de uma forma, cada um é atingido de uma forma com determinada palavra ou com determinada circunstância, aquilo que ele viu, aquilo que a criança observou. E o que eu achei mais interessante nesse livro, que além de todas as explicações que ela dá, ela trouxe um desenho do que seria a criança sombra. Então aqui ela deu um exemplo de mamãe brigava muito com o papai, a mamãe era temperamental, o papel da criança era manter o papai e a mamãe juntos, a frase da mamãe era espera só quando seu pai chegar, o papai era triste, calado, ausente, o papel da criança era manter o papai e a mamãe juntos, e a frase do papai era me deixe fora disso. E aqui tudo que a criança imaginava com essas frases: não sou o suficiente, eu sou um fardo, sou impotente, não posso ser eu mesmo, eu preciso fazer tudo certo, eu preciso fazer tudo feliz. Aí depois ela traz a criança sol. Que linda criança sol, papai era legal, papai brincava, a mamãe era divertida, estava sempre ao meu lado, a mamãe fazia comidas deliciosas. Porém, não somos feitos nem só de um, nem só de outro, né? Todos temos
as duas crianças. E eu não posso entrar a fundo com vocês, lógico, né? Vocês vão ter que comprar esse livro ou baixar, porque ele tem mudado a minha vida. E eu espero que ele mude a vida de vocês. Gente, eu tô tomando tanta consciência de que aquelas minhas ações impulsivas que magoam os outros, ações das quais eu não me orgulho e ações que eu não quero ter, se eu preciso evitar esses tipos de ações, eu preciso entender o porquê eu as tenho, eu preciso entender o porquê desse gatilho. Então, ela propõe que a gente faça em determinado momento esse desenho. E para tudo na vida, você precisa se jogar, se dedicar 100%, esteja inteira lá. E foi isso que eu fiz aqui. Assim como nenhum curso vai te dar 100%, se você não se doar 100%, o livro é a mesma coisa. Se você não se sentir inserido, se você não ler com atenção, entendendo, ele não vai fazer diferença na sua vida. E eu fiz o meu desenho da criança interior sombra, da criança sombra, para entender quais gatilhos vinham para mim, para que eu tivesse as atitudes que eu não quero ter. E a cada vez que eu voltava mais e me via mais na minha infância, mais lembranças vinham e mais sentimentos vinham, mostrando como eu me sentia com determinada fala, com determinada comparação, com algumas situações que aconteceram na minha infância, tanto boas como ruins. E aí você consegue ver o porquê e o gatilho. Se em algum momento você achou que você não era importante, que você não era valorizado, para qualquer pedido que você fizer para alguém, por exemplo, e essa pessoa não lembrar do seu pedido, isso vai ser um gatilho na sua vida, se você não se resolveu. E você vai machucar essa pessoa com a sua resposta e com a sua atitude, inconscientemente, porque você não está querendo ferir ela, mas você está voltando com aquele sentimento que você tinha na infância, de que você não era importante, não era valorizado. Isso faz sentido para vocês? Tomar conhecimento do que aconteceu na infância. Leiam atentamente. Este livro está fazendo diferença para mim, para minha criança interior, para minha sombra, mas esse livro também está fazendo muita diferença na minha vida, na minha criação dos meus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe tenta machucar ou ferir um filho, mas como vocês vão ver quando lerem esse livro, são falas que às vezes prejudicam, são frases, são atitudes que às vezes limitam. E quando limitam uma criança, ela não vai se sentir capaz, porque ela vai achar que ela precisa sempre de alguém para fazer algo por ela. Então hoje eu falo, a gente tem que quebrar esse círculo vicioso. Minha mãe e meu pai tiveram uma criança sombra e uma criança sol. Eu tive, os meus filhos até agora tiveram, mas vamos quebrar esse ciclo, né? Chega por aqui. Eu tô mudando minhas atitudes, minhas falas com os meus filhos e eu sei que eles também vão ter conhecimento de como agir e como não agir com os seus filhos, que serão meus netos abençoados. É gratificante, recomendo. Já deixa o seu like aqui se você gostou desse tipo de conteúdo. Compartilha comigo se você gosta, se você já sabia, se você já ouviu falar em criança interior, criança sombra, criança ferida, criança sol, criança feliz. Compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo. E não esquece do seu like aqui, hein? Ele é muito importante para mim. Beijos de luz!